Olá, eu sou Andresa Berger e vou falar sobre o diabo da Tasmânia e a doença do tumor facial, sob a perspectiva evolutiva. O diabo da Tasmânia existe e não é um cartoon. Ele é simplesmente o maior marsupial carnívoro vivo no mundo. Tem um corpo robusto, musculoso, um olfato apurado e uma velocidade alimentar. Eles comem praticamente qualquer coisa que possam colocar nos dentes. E quando encontram comida, são vorazes uns com os outros, principalmente pela comida e também durante a época de reprodução. Apresentam dimorfismo sexual, onde os machos são maiores que as fêmeas, e são do tamanho de um cachorro pequeno. As fêmeas têm um período de gestação de até 22 dias, e o tempo de desenvolvimento dos filhotes varia de 4 a 5 meses, ocorrendo na bolsa da mãe, e nascem geralmente de 2 a 4 filhotes. Esses animais já viveram espalhados por todo o continente da Austrália, mas agora são restritos na Tasmânia, mais na costa sul. O diabo ele foi extinto no continente há cerca de 3.000 anos antes da colonização europeia, devido às caças pelos dinos. Antes de 1996, se tinha cerca de 140 mil indivíduos. E depois de 1996, esse número foi para 25 mil indivíduos. Antes de 1996, haviam cerca de 140 mil diabos da Tasmânia. E depois desse período, houve um declínio, porque foi descoberto um tipo de câncer extremamente raro e transmissível. E esse câncer ele surgiu na parte nordeste da ilha. Só para vocês terem uma ideia, até aquele momento, só havia conhecimento de um tipo de câncer transmissível, que ocorre em cachorros, que é o CTVT, ou tumor venéreo transmissível canino. Só que existe tratamento e raramente ele é fatal. E agora, mais recentemente, foi descoberto vários cânceres infecciosos encontrados em bivalves, e são chamados de neoplasia transmissível bivalve. Na verdade, foi demonstrado que esse tipo de câncer ele salta os limites das espécies através da coluna d'água. Então, uma espécie de molúsculo pode realmente passar esse câncer para outra espécie de molúsculo. E ele predominantemente é fatal em alguns casos, mas nem sempre. Mas voltando para o câncer do diabo, ele se dissemina com facilidade entre os diabos. E ele é chamado de doença tumoral facial do diabo da Tasmânia. O câncer ele se espalha pela transferência direta de células cancerosas, geralmente por meio de mordidas infligidas na face durante as interações de acasalamento e alimentação. Só que no início isso não chegou a ser uma grande preocupação entre os pesquisadores, porque esses animais eles costumam ter ferimentos ao redor da boca quando estão mordendo uns aos outros e brigando por uma carcaça. E também porque eles também estão sujeitos a neoplasias benignas ou tumores benignos. Só que muito rapidamente, os pesquisadores notaram que a doença estava se espalhando. E quais as consequências disso? Esse tipo de câncer forma tumores na face e ao redor da boca, e às vezes empurra os dentes para fora, invadindo a cavidade ocular. O tumor ele cresce a tal ponto que impede a alimentação, e geralmente os animais morrem de fome cerca de 6 meses após apresentarem a lesão. Ao contrário dos cães, e em menor grau nos bivalves, a doença facial do tumor do demônio da Tasmânia, ele é muito fatal, e os animais estavam morrendo em grande número. Desde a sua descoberta inicial em 1996, o câncer se espalhou quase que completamente por toda a ilha. As linhas do mapa são as frentes da doença aproximadas de 2000 a 2020. Podemos ver o alcance geográfico que acabou resultando na redução da população total em mais de 80%. Praticamente todos os demônios parecem ser suscetíveis, e o tumor quase sempre resulta em morte. Isso levou os cientistas a acreditarem que ia ser a extinção do demônio da Tasmânia. Então eles compararam amostras genéticas retiradas de 3 populações de diferentes localidades antes e depois da chegada do câncer. As populações afetadas pela doença diferiam das pré-doenças em 2 regiões do genoma.
ambas com ligações conhecidas ao câncer e imunidade, o que indica que a resistência genética ao câncer se espalhou pelas populações do demônio e que pode explicar por que os números estão desafiando as expectativas em áreas afetadas pela doença. Na realidade, as variantes de gene já existiam antes, mas não havia nenhuma vantagem evolutiva em estarem em alta frequência. Os animais sem essas variantes estariam morrendo, levando ao aumento da frequência dessas variantes protetoras. Nesses estudos, os pesquisadores sequenciaram um monte de tecido de vários diabos da Tasmânia. Pegaram regiões saudáveis e tecidos tumorais, para ver em qual tecido do gene a expressão desse tumor era mais semelhante. Porque assim, eles teriam uma ideia de qual tecido o tumor se originou. Então, essa figura ela traz uma análise de cluster de dados de expressão gênica, onde os tecidos são agrupados por semelhança. A gente consegue ver os tumores nos clusters certos de forma mais semelhante. E eles estão indicados como PN, que é do tecido nervoso periférico. Essas células nervosas periféricas, elas são envolvidas com a regeneração nervosa e também desempenham um papel importante na disseminação do câncer. Um pouco mais de pesquisa se descobriu que o tumor provavelmente tenha se originado de uma célula de Schwann. Um sequenciamento adicional do tumor mostrou que haviam pedaços do cromossomo X e não do cromossomo Y. Os demônios, assim como nós, têm 2 cromossomos sexuais, X e Y. E isso sugeriu, então, que essa doença tinha se originado de um demônio feminino, de origem na célula de Schwann, na parte nordeste da ilha, em algum momento antes de 1996. A primeira coisa que os pesquisadores pensaram era que o câncer tinha se espalhado pela falta de diversidade genética do diabo da Tasmânia. Realmente, dentre todas as sequências já conhecidas de mamíferos, o diabo da Tasmânia é o que tem a menor diversidade genética. E se a diversidade genética é baixa, a diversidade de MHC, que permite que o sistema imunológico reconheça antígenos estranhos, também é baixa. Só que o que explica a baixa diversidade genética? Ela é muito consistente com o efeito fundador. Os demônios parecem ter experimentado os gargalos genéticos antes da contração de sua distribuição para a Tasmânia, o que afetou a diversidade genética em lotes relacionados ao sistema imunológico, e neutros, provavelmente resultantes de mudanças climáticas associadas a eventos extremos, em 3.000 a 5.000 anos atrás. Em 2014, foi descoberto um novo tipo de câncer no sudeste da Tasmânia, muito parecido com o primeiro, mas distinto na origem e genética. Bom, a gente tem os cariótipos de uma fêmea do diabo da Tasmânia normal, na figura, um cariótipo representativo de um diabo da Tasmânia infectado pelo câncer do tipo 1 no meio e do tipo 2 embaixo. Os demônios normalmente têm 6 pares de autossomos e um par de cromossomos sexuais, mas as análises citogenéticas eles mostram rearranjos em grande escala nos animais que têm o câncer do tipo 1 e do câncer tipo 2. O tipo 1 tem anormalidades associadas ao cromossomo 1, 3, 4, 5, 6 e ao cromossomo X. E o segundo tumor se originou de um demônio masculino e, portanto, tem um cromossomo Y. Esse tumor ele é igualmente transmissível e fatal, só que, por enquanto, ele parece não ser capaz de se espalhar para o norte e ele está restrito geograficamente. E não se sabe se isso é por causa da baixa população de demônios nessas áreas ou se é alguma dinâmica de competição com o câncer, o primeiro tipo de câncer, ou se simplesmente o segundo câncer não se transmita tão bem quanto o primeiro, desculpa. Muito pouco se sabe ainda sobre esse novo tumor. À medida que a doença começou a avançar para o oeste, a população foi reduzida em mais de 80%.
Em todos os modelos epidemiológicos, os pesquisadores previram a extinção do demônio em 25 a 30 anos. Em 1999 e 2000, haviam mais de 100 mil demônios na população, e a partir de 2001, podemos ver as quedas populacionais. Só que apesar da extinção prevista, nenhum evento local ocorreu de fato. Cada população que foi infectada ainda está lá, e algumas populações estão realmente começando a se recuperar. E o que explica a recuperação da população? Esse padrão de recuperação populacional sugere que os demônios estão respondendo a uma forte pressão imposta pelo câncer. E os mecanismos que estão permitindo aos demônios para responder essa seleção imposta e de se adaptar à doença e começar a aumentar em número é a evolução. E qual a probabilidade de se contrair a doença? A partir de estudos mais robustos, os pesquisadores observaram que os demônios que são mordidos muito, mais de 15 vezes, eles têm muito pouca chance de realmente contrair a doença, se comparado aos demônios que são mordidos apenas algumas vezes. Ou seja, não é ser mordido que aumenta a chance do animal de contrair a doença, e sim se ele está mordendo. E os animais que são menos mordidos são tipicamente machos grandes e dominantes. Os pesquisadores viram que as respostas à seleção elas estão nas diferenças baseadas no sexo e em como os demônios lidam com a doença. As fêmeas são, na verdade, muito mais tolerantes à infecção do que os machos, e a gente pode ver isso nos dois gráficos, onde o Y é a condição corporal, e quanto maior o número, mais saudável é o animal, e quanto menor, pior é a sua saúde. O eixo X expressa o volume do tumor em relação ao tamanho. A gente tem o gráfico das fêmeas à esquerda e dos homens à direita. E a gente pode ver que quando os machos se tornam infectados com a doença, à medida que o tumor cresce, eles vão sofrendo custos bastante significativos na condição corporal, até 25%. Ao passo que, nas fêmeas, elas sofrem muito menos custos, apenas uma redução de cerca de 5%. E se a gente ainda observar o eixo X do gráfico dos machos, a gente vê que ele termina no ponto 0,03. Eles essencialmente não sobrevivem a tumores desse tamanho, em comparação com as fêmeas, que são capazes de sobreviver com tumores de tamanho muito maior. Quando os pesquisadores sequenciaram e genotiparam transcriptomas de diabos saudáveis infectados pelo câncer nas 3 localidades, eles viram que 4.088 genes eram expressos diferentemente entre as localidades de amostragem. E um estudo de associação de todo o genoma mostrou uma forte evidência de que alguns SNPs, ou alteração de par de bases únicas no DNA, poderiam explicar uma proporção significativa da variação fenotípica observada na sobrevivência após a infecção em mulheres. A variação interindividual nas taxas de crescimento tumoral e períodos de latência, junto com a falta de transmissão vertical, muitas vezes permitia que as fêmeas sobrevivessem durante a sua primeira temporada de reprodução, e assim também permitindo que as populações persistissem em baixas densidades, apesar da alta prevalência de câncer. Então temos as evidências da evolução em diversas situações. Durante todas as pesquisas que foram feitas, os pesquisadores viram que os diabos com tumores regredidos diferenciavam geneticamente daqueles não regenerados. E as regressões tumorais, elas parecem ser afetadas por uma regulação positiva do supressor tumoral putativo. Além disso, as frequências de alelo em regiões genômicas associadas à função imunológica e câncer
mudaram significativamente de 4 a 6 gerações após a chegada da doença. Essas mudanças ocorreram em 3 populações geograficamente separadas e coincidiram com os padrões de cessação do declínio populacional nesses locais. Então, um pequeno número de losse explica a variação significativa no controle de caso, ou seja, diabos doentes versus os nunca doentes, e na sobrevivência de mulheres infectadas. Esses resultados fornecem evidências de respostas evolutivas rápidas, provavelmente resultantes da seleção extrema imposta pelo câncer, e demonstram que os demônios eles têm variação genética suficiente para responder e se adaptar à epidemia, apesar de terem uma diversidade genética limitada. Em resumo, o que move a evolução, o que faz as populações mudarem, é a ação de forças evolutivas. Podem ocorrer uma, duas ou todas em proporções diferentes. A atuação delas também é dinâmica ao longo do tempo. Em lugares diferentes, as combinações vão mudando constantemente. A população do diabo da Tasmânia, com o passar dos séculos, sofreu eventos climáticos, alguns distúrbios, né, que levou a um baixo fluxo gênico, né, associado à endogamia, né, resultou numa baixa variabilidade genética. Em cima dessa baixa variabilidade genética, a deriva genética atuou fortemente. Isso fez com que alelos que seriam vantajosos sobre o câncer fossem perdidos e alelos prejudiciais fixados ao acaso. Temos que lembrar que conforme as células tumorais vão se espalhando pela população e dividindo, né, elas podem acumular mutações, mais uma força evolutiva atuando sobre a variabilidade, né, e com isso se diferenciando. Eventualmente, algumas param de produzir proteínas que impedem o câncer, e essas linhagens se espalham com maior eficiência. Dessa forma, a seleção natural também estaria contribuindo para favorecer o aumento na frequência de genes contra o câncer de geração em geração. A seleção sobre o tumor também pode ser muito forte devido à mortalidade de 100% dos animais dentro de 6 meses de infecção, de modo que a reprodução precoce, em particular, seria fortemente favorecida, podendo conduzir à adaptação imunológica nas populações afetadas. Perspectivas. A seleção natural deve favorecer o aumento na frequência dessas características contra o câncer, de geração em geração. Portanto, intervenções de manejo, tanto em cativeiro quanto na natureza, precisam considerar processos evolutivos para garantir genótipos adaptados, que apresentem resistência ao tumor e que sejam representados nas populações, pois a reintrodução de demônios virgens, sem a doença, né, de populações reprodutoras em cativeiros, pode resultar na introdução de diversidade genética mal adaptada na natureza. Muito obrigada, e quem quiser saber mais, um pouco mais, aqui tem as referências que eu utilizei para o trabalho.